Oi, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Vamos regar a nossa planta do conhecimento para o nosso jardim ficar bem florido, porque conhecimento é poder. Então, vem comigo! Vamos para o nosso conteúdo de hoje? Patrimônio cultural. O patrimônio cultural é dividido em dois grupos, que variam de acordo com a sua natureza, e que são eles: patrimônio imaterial e patrimônio material. Além desses, há também o patrimônio artístico, que reúne os bens artísticos, e o patrimônio natural, referente aos bens naturais de uma região, de um lugar, de um povo. Patrimônio histórico é o conjunto de bens que contam a história de uma geração através de sua arquitetura, vestes, acessórios, mobílias, utensílios, armas, ferramentas, meios de transporte, obra de arte e documentos. O patrimônio histórico é importante para a compreensão da identidade histórica, para que os seus bens não se desarmonizem ou desequilibrem, e para manter vivos os usos e costumes populares de uma determinada sociedade. Por exemplo, no Brasil, a primeira universidade foi construída no Paraná, em Curitiba, e ela se tornou importante. Patrimônio cultural é o conjunto de bens materiais ou imateriais que contam a história de um povo através de seus costumes, comidas típicas, religiões, lendas, cantos, danças, linguagem, superstições, rituais, festas. Uma das principais fontes de patrimônio cultural está nos sítios arqueológicos, que revelam a história de civilizações antigas e seus artefatos. Através do patrimônio cultural é possível conscientizar os indivíduos, proporcionando aos mesmos a aquisição de conhecimentos para a compreensão da história local, adequando-os à sua própria história. Um exemplo de patrimônio cultural é o chamado Ruínas de São Francisco, em Curitiba, Paraná, e trata-se de uma igreja originalmente dedicada a São Francisco, mas que ficou inacabada e virou ruínas. Patrimônio ambiental ou natural é a inter-relação do homem com seus semelhantes e tudo o que o envolve, como o meio ambiente, fauna, flora, ar, minerais, rios, oceanos, manguezais. Um exemplo de patrimônio ambiental natural é o Caminho do Itupava, antiga trilha indígena, são 22 quilômetros mata adentro, em Curitiba, e lá se transformou também no caminho para os tropeiros. Mais tarde recebeu um calçamento de pedras. E só pode ser utilizada a pé, dando aos que conhecem a possibilidade de ver a natureza em todo o seu esplendor de animais silvestres, rios, cachoeiras, rica flora e montanhas, permeado de lendas e assombrações. Um patrimônio pode ser material ou imaterial, lembre-se sempre disso. Patrimônio material é o conjunto de manifestações populares de um povo, transmitidos oral ou textualmente, recriados e modificados ao longo do tempo. A cultura material é o mesmo que objeto ou artefato. Os locais dotados de expressivos valores para a história, assim como as paisagens, também são representações do patrimônio imaterial. A escolha desses tipos de patrimônio ocorre de 2 em 2 anos por um júri internacional. Coisa séria. A principal característica de um patrimônio é que a sua conservação seja de interesse público
quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do lugar e de seu povo, quer por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. E aí, tá gostando do assunto? Calma que tem mais. Alguns exemplos de patrimônios materiais no Brasil. Podemos destacar o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, Pelourinho na cidade de Salvador, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário em Ouro Preto, em Minas Gerais, entre tantos outros. A gente tem no Brasil o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e a nível mundial tem a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. São eles que fazem o tombamento. E o livro do tombo tem, por exemplo, o livro de registro das celebrações, onde são registradas rituais e festas de caráter coletivo, né? Caracterizado pela religiosidade, o entretenimento. Por exemplo, Ciro de Nazaré, Bumba Meu Boi, Festa do Bom Jesus. Tem o livro de registros dos saberes, utilizado para o registro do conhecimento e modo de fazer de comunidades brasileiras, como as cuias do Baixo Amazonas, a viola de coxo, o ofício do acarajé das baianas, o queijo mineiro. Tem o livro de registro das formas de expressão, que reúne as manifestações artísticas de modo geral, como as que envolvem dança, música, artes cênicas, jogos, por exemplo, o frevo, o samba de roda, o carimbó, o jongo, o teatro de bonecos, essas tradições populares. Tem o livro de registro dos lugares, né? Lugares que têm importância e significado para determinada população também são considerados como patrimônio. Então, podem ser cachoeiras, feiras, mercados, santuários, praças, tudo que se referir ao povo, né? Outros exemplos. O Centro Cultural Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, foi onde aconteceu a Inconfidência Mineira, uma conspiração fracassada da independência da coroa portuguesa. Tem também o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, erguida pelos portugueses em 1535. E era um ponto estratégico para observação no Oceano Atlântico, no período da exploração da cana-de-açúcar. Isso foi muito importante aí no Brasil. Tem o Centro Histórico de Salvador, Bahia. Os prédios coloridos do centro da primeira capital do Brasil também foram tombados como patrimônio em 1985. Lá estão representadas célebres arquiteturas renascentistas, né? E também um ponto cultural. Em Brasília, Distrito Federal, também é um lugar tombado. Foi inaugurada em 1960, idealizada por Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer, e se tornou um patrimônio por seu planejamento urbano. Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, né? É o mais antigo sítio arqueológico da América do Sul e está repleta de rochas cobertas de pinturas rupestres em cavernas. São mais de 300 pontos. O Centro Histórico de São Luís do Maranhão, lá na capital, né? É uma mistura de colonização francesa, ocupação holandesa e a chegada definitiva dos portugueses faz da cidade um lugar único. Centro Histórico Diamantina, em Minas Gerais, uma cidade histórica mais peculiar de Minas. Recebeu o título em 1999 e foi construída no século XVIII. E lá tem esse nome justamente por estar entre montanhas rochosas repletas de diamantes.
No Goiás tem o centro histórico da cidade, né, do Goiás Velho, como é conhecida. É um emaranhado gostoso de casinhas, igrejinhas, ruas sinuosas, montanhosas, sem área plana. Também tem as paisagens cariocas, lá no Rio de Janeiro, né? Os atrativos naturais em conjunção com o urbanismo carioca fazem do Rio de Janeiro uma das cidades mais belas do planeta. É pouca coisa não, é muita beleza. Pampulha, em Belo Horizonte, né? Foi tombado em 2016, foi desenhado lá pelo Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, os mesmos que construíram Brasília, e concebido aí pelo megalomaníaco Juscelino Kubitschek. E ele queria que fosse o bairro mais lindo do Brasil. A história do Brasil é rica, abrangente e repleta de contradições. Desenvolver uma narrativa que aborde os detalhes sobre a conquista e a colonização do território brasileiro não é tarefa fácil. É preciso muita pesquisa, muito estudo. E aqui eu trouxe um resumo para vocês. Olha, obras do Barroco também marcam presença no Brasil. Uma das mais emblemáticas é, sem dúvida, a Basílica Bom Jesus de Matozinhos, em Minas Gerais. Lá estão esculpidas os 12 apóstolos por Aleijadinho, nosso artista brasileiro, feitas em pedra-sabão. Esta foi mais uma aula de artes visuais com a professora Vera Lúcia, ensinando com amor, porque conhecimento é poder. É isso. Obrigada por esta aula. Isso. Comente, dê seu like, compartilhe. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante. E até a próxima.